Estamos novamente aqui com Letras e Livros, continuando a nossa conversa com o nosso companheiro, nosso dirigente do povo brasileiro, da luta do povo brasileiro, Clodomir Santos de Moraes. Nós, na primeira parte da nossa conversa, terminamos o Clodomir contando para a gente sobre a luta do povo nordestino em São Paulo para defender a sua dignidade, porque o povo chegava e, mesmo ao desembarcar do trem, já chegavam os fazendeiros e separava pai de filho. Como gado. Como gado. Como é que era essa história, Clodomir? Assim era, não tinha braços. Já não existia mais migrações do exterior para o país. Então ele necessitava de braços. E o que acontece? Ia buscar no Nordeste. Mas no Nordeste, quando chegava a notícia de braço, de emprego, os camponeses botavam toda a família numa lancha no Rio São Francisco, daqueles navios de roda atrás, que eram 30. Naquele tempo 30 navios 30, circulando. 30 navios. Os trabalhadores saíam do sertão, ali da região de Santa Maria da Vitória. Nós saíamos de Petrolina e Juazeiro. Indo até... E ia até Pirapora. E em Pirapora embarcavam E no trem. nas cidades que estavam à margem do São Francisco, chegavam outros de outro lado e entravam. Pagavam. E aí os trabalhadores viajavam para São Paulo e lá chegando ia buscar trabalho. Porque diziam que tinha trabalho para eles, mas o trabalho era dessa forma. Era mediante uma forma de capturar, ou melhor, de recrutar como você recruta boi. Você vai lá para a minha fazenda, você vai para lá, eu não quero não. Eu quero, não, negro não é comigo. Eu quero mais gente, pessoal branco. E nesse momento, Clodomir, então vocês começaram, foi a tua primeira experiência, você tinha 18 anos, a organização da Liga dos Camponeses Pobres. Não, primeiro foi da Associação Nortista. Associação Nordista. Como é que foi esse processo? Primeiro A Voz do Norte era o jornal. E conte-nos, como é que foi isso? Como é que se deu a criação da... Foi feito com baianos e pernambucanos e etc., daquele Nordeste todo, considerado tudo baiano. Fizemos uma associação, com escritório e com tudo. E comunicamos às empresas construtoras de edifícios que estavam precisando de braços, que nós temos o suficiente braços para atender às necessidades deles. Então, na realidade, a Associação Nordestina, ela começou a ela te retirou a mão de obra que vinha para trabalhar na colheita do café, do algodão e no corte de cana e direcionou essa mão de obra para a construção civil, sim. A construção civil, sobretudo. E os trabalhadores que vinham do Nordeste, como é que eles reagiram? Como foi a articulação, a mobilização? Eles eram recrutados pelos fazendeiros. Chegando em São Paulo, vocês da associação os libertavam, vamos dizer assim, daquele trabalho escravo no campo, e levavam ele para ser operário na indústria da construção civil. Como é que foi essa disputa? Não só na construção civil e também em algumas fábricas. Por exemplo, José Hermílio de Moraes, pai de Antônio Hermílio, tinha a maior empresa de química da cidade de São Paulo. Produzindo o quê? Transformando o carvão de Santa Catarina em enxofre, que necessitava como matéria-prima enxofre. Então precisava de muita gente trabalhando. Então esse homem, sabendo da necessidade que tinha esse povo do Nordeste, porque ele era do Nordeste, o pai de Antônio Hermílio era nordestino, era pernambucano. Então ele, sabendo disso, liberou. Não necessita ter carteira de trabalho. Vocês trabalham e imediatamente depois de 15 ou 20 dias, vocês vão tratar da carteira de trabalho, a gente dá uma folga para que se faça a carteira do trabalho dentro da fábrica. Entendeu? Nós ganhamos muitos aliados nisso. Mas veja só... Outro aliado fabuloso, sabe qual é? A Dona Maria Prestes Maia.
Prestes Maia foi prefeito de São Paulo. E a Dona Maria era uma militante do Partido Comunista Português, que estava exilada aqui. Isso tudo na década de 40, 40 a 49. Quando veio a proscrição do Partido Comunista, aí então a coisa mudou. Tivemos que nos apoiar mais no pessoal progressista, no caso, José Emílio de Moraes, a famosa esposa de Prestes Maia e etc. E outras de indústrias importantes. A Associação Nordestina ela foi criada, cumpriu um papel e ela... Como é que, na sequência, veio a Liga dos Camponeses Pobres? Ah, não, as ligas eram um trabalho feito pelo Partido Comunista no campo, sob aquela bandeira da unidade da classe operária com os camponeses. Tem que juntar camponeses e operários para que tenham força. Então, a Associação Nordestina teve uma articulação com a Liga dos Camponeses Pobres e as duas, o partido tinha influência? Sim. E você já estava no partido? Não. Como é que foi, então, a tua inserção dentro da Associação Nordestina e da Liga dos Camponeses Pobres e acabando dentro do partido, como um militante? Porque a gente assistia às grandes fundações de ligas. Eu assisti 2 ou 3 vezes Prestes, entendeu? Inaugurar ligas de camponeses pobres. No estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Como é que foi isso? Isso lá em Santo Amaro, o município de Santo Amaro, Tapicirica da Serra, Mboi, em Bugaçu, por ali tudo era muito camponês, né? Entendeu? Tinha muito camponês. E eles organizavam. E a gente assistia e participava. Entendeu? Porque era uma forma de também colaborar pela consciência, para formar a consciência de luta dos nossos homens que iam entrar agora numa área muito mais avançada, que era o operariado da construção civil. Entendeu? Aqui muitos daqui estiveram lá. Você, quando estava no Colégio Salesiano, você participou da organização do Centro da UESP. Da UESP. E em seguida você entrou no CESP. E a tua terceira experiência foi já a nível de operários e camponeses. Já foi Associação Nordestina e da Liga dos Camponeses Pobres. Pobres. E quem te recrutou para o partido? Porque no o partido você é recrutado. Isso, vem quem depois, quando eu saí do Colégio Adventista e entrei no Colégio São Paulo, que era um nicho de pequena burguesia e classe média alta ou baixa. Aí estava, como disse Fernando Henrique Cardoso, e João Ventura, aí estava uma neta de Monteiro Lobato, aí estava um ajudante do pintor famoso, Portinari. Então, os chamados Abramos, os Abramos eram muito famosos. E esses aí é que recrutava para os seus respectivos. Mas você lembra quem foi a pessoa que chegou lá e te apresentou? Quem recrutava era o pai de Fernando Henrique Cardoso. O pai de Fernando Henrique Cardoso te recrutou? General ele, aposentado. O nome dele era... Era o general... Cardoso, né? Eu não me recordo também. Então, o pai do Fernando Henrique Cardoso, que era general aposentado e advogado ativista. Do Partido Comunista Brasileiro. Do Partido Comunista Brasileiro. E ele te descobriu? Ele que pegava os alunos de maior perspectivas e chegava e entregava material para que a gente lesse, né? Certo. Eu conheci Fernando Henrique Cardoso na cabeceira da mesa, no sábado, que era submetido a um seminário, uma sabatina, sobre o primeiro volume do Capital. Ele, nessa época, devia ter 15, 16 anos. A diferença de idade de vocês é pequena? Pequena, são 2 anos, entendeu? E quando você entrou no partido, então, Cordomir, você permaneceu ainda muitos anos em São Paulo ou voltou para o Nordeste? Voltei para o Nordeste.
Foi para Pernambuco. Eu entrei na universidade em São Paulo e suspendi, tranquei o meu ingresso, o meu curso lá em São Paulo, entendeu? Você entrou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E a outra foi na Maria Antônia, em frente ao Mackenzie. Aí estava... Da filosofia. Aí estava filosofia, aí estava sociologia e filosofia. Aí estava Fernando Henrique Cardoso e Dulce e a esposa dele. Dona Ruth. Dona Ruth. E aí você retornou para o Nordeste, para Pernambuco. Sim, Ou melhor, você foi para Pernambuco e você tinha saído da Bahia. Não, eu saí, disse, eu vou voltar para o Nordeste, porque a gente tem que atacar a raiz do problema, não as consequências. Então você já se tornou, neste momento, um quadro do partido. Não, o quadro do partido vem depois. Vem depois. O que aparece aí no começo é a preocupação em criar as organizações camponesas de trabalhadores em geral, no Nordeste. E como é que foi isso? Você retornou para o Nordeste? Vim para aqui, para Santa Maria da Vitória. Cheguei uma semana depois. Estou recebendo visitas ainda, na hora do almoço. E alguém chega e diz, olha, ali vem uma procissão. Todo mundo olha e vê, não é procissão. O que é? Aí são os trabalhadores dos projetos da Comissão do Vale do São Francisco, que faz 6 meses não recebe salário. Isso depois, em 1949... Isso foi em 1950. 1950 já. 50. Aí, como disse, quando disse são caras que estão sem receber salário e vêm pedir ajuda para que você os defenda na justiça. Eu disse claramente a eles, não vamos fazer nada disso, é importante, mas não é agora. Primeiro você tem que ter uma organização. Sem organização não existe futuro. Tem que fazer uma organização. Depois dessa organização, vocês têm muito mais força. E aí você derruba, inclusive, o responsável, que no caso era Manuel Novaes, era o deputado federal, que manejava esses recursos milionários. Isso você ficou 9 anos longe de Santa Maria da Vitória, retornou em 50, após ter ingressado na Faculdade de Direito, e ao chegar em Santa Maria, os trabalhadores já foram em sua busca. Já foram. Você deu essa orientação para eles e como é que aconteceu? Já me conhecia como um homem de luta. Porque eu estava em São Paulo metido com Ford Motor Company, com a Associação Nordestina e tudo mais, né? Então, pronto. Aí resolvi que a saída é ir para Salvador. Não ter jornal diário em Salvador, de oposição. Só tinha jornal diário a favor do governo, que era 2 jornais. É à tarde. Você foi para Salvador acompanhado de uma comissão de trabalhadores ou sozinho? Eu fui com mais 2 ou 3 estudantes secundários. Chegamos lá, convocamos o Congresso de Juazeiro, o Congresso de Estudantes Secundaristas de Juazeiro. Isso foi um trabalho de 3 meses, duro. Né? Você e mais 2 estudantes. Mais 2 estudantes. Mas esse congresso era de estudantes do estado da Bahia, em Juazeiro, ou somente dos estudantes da região de Juazeiro? Não. Era do São Francisco, da comarca do São Francisco, assim chamava Comarca do São Francisco. Entendeu? Certo. Essa comarca existiu antes. E como é que foi esse congresso? O congresso reuniu 108 estudantes. 1950. 1950. E vocês criaram aí a União de Estudantes Secundaristas Baianas? Não, a coisa foi muito mais rápida. O negócio acendeu tão rápido que na hora de lutar, já temos ideias muito claras de qual era o esforço que deviam fazer. Tinha estudantes dos 2 lados do Rio São Francisco, mas todos eles tinham o mesmo problema. Todos tinham que estudar em Salvador, ou no Recife, ou em Belo Horizonte,
ou em Goiânia, etc. Né? Então fomos para aí. O Congresso começa mandando um representante do Congresso ao governador Otávio Mangabeira, que já estava velhinho, etc. Um cara que foi aluno de Rui Barbosa. Foi aluno de Rui Barbosa Mangabeira. Então chegaram lá... O João Mangabeira era irmão dele, né? O João Mangabeira era irmão dele, socialista. O irmão. Foi um dos fundadores do Partido Socialista. Foi sim, entendeu? Então chegaram lá, foram falar com o governador. Levaram o secretário de Educação, que tinha ido a Juazeiro e ficou com medo. Quando viu o calor que tinha a luta dos campos dos 108 estudantes. 108 estudantes. Então ele foi representando, o secretário voltou a Salvador, levando os três representantes do Congresso. E quando chegou lá no Palácio da Liberdade, parece que assim se chama, ao lado do Lacerda, do elevador Lacerda. Quando chegaram lá, conversaram com o governador, Excelência, a comarca do São Francisco é feita de homens de segunda classe. Como assim? Sim, porque nós estamos lutando já faz tempo, não tem um colégio. O pessoal sai de cavalo a cavalo para estudar em Januária, em Minas. Ou estudar em Salvador, ou estudar em Caetité. Petrolina e Juazeiro já era uma região estratégica, a localização ali. Exato, pronto, foi beleza. E Clodomir... Aí o governador disse, mas não tem um colégio? Não tem. E vocês têm alguma ideia? Como não? Qual é a ideia que vocês têm? Levar o caso para a ONU. Não queremos ser uma colônia de Salvador. Já que não temos colégio, vamos pedir à ONU que toma tutela dessa área. O regimento, ou melhor, a Constituição da ONU prevê áreas que a ONU tem que assumir, já que não existe cuidado dos... E vocês conseguiram a escola? Não, o governador ficou com medo, tremeu as pernas, chamou imediatamente Manuel Novaes, chamou os bispos, os arcebispos e tudo mais. Deu 4 meses para que organize os colégios. Porque tem uns doidos lá em Juazeiro que querem, para todos os efeitos, colégio em 4 meses. E agora você tem, em todo canto tem colégio. Mas continuamos 200 esperando curso superior. Mas, Clodomir... 200 anos. Ao longo dessa experiência, você abandonou o curso de Direito em São Paulo porque foi dar continuidade na luta no interior da Bahia. A continuidade era fundando um jornal semanário, era o único instrumento de divulgação que nós tínhamos, era um semanário chamado A Crítica. Em Salvador? Em Salvador. Porque o jornal do Partido Comunista foi quebrado a ferro e a fogo pela polícia. Mas quando vocês fizeram esse encontro em Juazeiro, tiveram a reunião com o governador, em seguida vocês criam o jornal? Não, antes. Antes. O jornal já recrutava o pessoal. E como é que você se transferiu, saindo do movimento estudantil? Porque você teve esses 2 momentos. Como estudante do Salesiano e do Adventista, atuou no movimento estudantil. Em seguida, você passou a atuar junto da organização nordestina e da Liga dos Camponeses Pobres. Depois você retornou à militância com os estudantes no encontro de Juazeiro. Antes disso. Mas como que você foi terminar lá na região que acabou sendo criada as Ligas Camponesas? Como se deu essa mudança sua saindo da Bahia, de Salvador, tendo criado a Crítica, tendo organizado o encontro de Juazeiro, e isso em 1950? Sim. Depois, logo, 2, 3 anos depois, começa a surgir a Liga dos Camponeses. Não precisou tanto tempo. Como é que foi, então, que se deu essa mudança, essa sua saída? Foi apenas meses. Como é que foi isso? Conta pra gente. Meses depois de fundar o jornal A Crítica,
Eu era o diretor e fundador. Os proprietários do cacau, os latifundiários, começaram a ameaçar o jornal Liga. A crítica. A crítica. E aconteceu o seguinte, que eu tive que entrar na clandestinidade. Isso mesmo em 1950? Como é que diz? Fui recrutado, requisitado pelo partido para outra tarefa. Não. Eu fui... Quando se recruta, não. Quando se agarra o sujeito e prende, e esconde. Você foi colocado na clandestinidade pelo partido? Não, no partido, era pelos latifundiários. Latifundiários. Sim. Mandaram dizer, você sai daqui ou nós vamos acabar com você. E assim é que aconteceu. E aí você saiu de Salvador? Eu entrei na clandestinidade e apareci em Pernambuco. E chegando em Pernambuco, como é que foi? Eu continuei a vida de jornalista lá, porque eu já tinha começado como jornalista. Em Recife ou no interior? No Recife. No Recife. E como é que foi isso? Comecei ser jornalista em São Paulo, né, no jornal A Hora e o Esporte. E aí comecei a vida de jornalista em São Paulo. Em São Paulo, não, no Recife, a partir daí. E aí, então, a luta continuou cá. Tinha um novo diretor do jornal Liga, Jeová Carvalho, que era um famoso poeta. Então, em Recife, o jornal criado chamava-se A Liga? Não. Em Recife? Não tinha jornal ainda. Uhum. O jornal que existia diário, eram 7 jornais diários no país, do Partido Comunista, que era o Democrata em Fortaleza, a Folha do Povo em Recife, o Momento em Salvador, a Tribuna no Rio de Janeiro, o Hoje em São Paulo e a Tribuna do Povo no Rio Grande do Sul. Eram esses diários, que eu digo assim... de 1950, o Partido Comunista Brasileiro tinha 6 jornais diários. E em 2013, não há nenhum jornal diário da esquerda brasileira. Não há, isso que eu dizia. Mas vamos voltar lá na história das ligas camponesas. Eu queria saber, Clodomir, como que você foi para Recife, como que você conheceu o Francisco Julião? O Francisco Julião sempre era um grande intelectual que estava metido nas lutas do povo. E nessa época eu também me ingressei nisso. Quando foi em 1950, a crise estava na cara. Em 1950, estava na cara a crise. 1951, 52, os nacionalistas do general Cardoso e outros generais que existiam por aí, naquele tempo chamavam-se generais de pijama, porque estavam na reserva. Estavam na artesão, como é que chama? Estavam reformados, na reserva. Na reserva, exato. Então, a campanha a favor da Petrobras, petróleo é nosso, e da Eletrobras foi uma coisa tão séria que levou Vargas ao suicídio. Vargas chegou a uma situação toda irrespirável, porque as transnacionais tratou de sacar com ele a cabeça. E foi o que aconteceu, ele terminou suicidando. Né? Mas antes do suicídio de Vargas, lá no Nordeste, em Pernambuco, você teve um papel fundamental na organização das ligas camponesas. Sim. Como é que foi isso? Quando que você e Julião se reuniram, começaram a conversar e começaram a dar continuidade na luta camponesa da Liga dos Camponeses Pobres, que havia sido organizada pelo partido em São Paulo, no final da década de 40, e no início da década de 50, vocês continuaram a luta em Pernambuco com as ligas camponesas. Como é que foi isso? Tranquilo. Quando fecharam o Partido Comunista, fecharam também todas as organizações de ligas. As ligas dos camponeses pobres foram fechadas, todas elas. E outras, inclusive as do Petrobras, da Eletrobras, tudo que era nacionalismo, tudo foi fechado. Era essa a situação. Chega um momento em que o povo volta com outras maneiras
de como atuar na rua, mas movido, evidentemente, por um partido. Houve dois partidos, era o Partido Comunista e o Partido Socialista, de Pernambuco, que eram de esquerda, e o Partido Trabalhista, de Vargas. E aí você estava Miguel Arraes, que estava num outro pequeno partido, que também era de esquerda, entendeu? Mas ele não era deputado ainda, ele foi de candidato e não conseguiu eleger-se. Morre Vargas, a situação ficou muito clara, porque aí viria o golpe com Café Filho e Lacerda, o golpe de Estado, financiado pela Embaixada dos Estados Unidos, entendeu? Financiado. Então, pronto, ficou muito claro. Nessa época, então, é que eu fui escolhido para ser candidato a deputado, já que a Liga Eleitoral Católica cortava qualquer candidato suspeito de comunismo na cabeça. Entendeu? A Justiça Eleitoral, ela era definida pela Liga Eleitoral Católica. Católica, era essa que determinava. E assim os candidatos de Pernambuco, que era Jaci Magalhães, o coronel não sei quanto, coronel não, um major, e mais 2 ou 3 candidatos que eram operários, não podiam entrar, porque... E aí você foi escolhido como candidato a deputado. Aí o partido verificou que a única pessoa que não podia ser classificada como comunista, porque nunca foi palanque nenhum, e nunca se disse comunista, entendeu? Chamou e disse, nós precisamos de que você vai ocupar a tribuna que Paulo Cavalcante foi arrancado à força, a tribuna de deputado estadual. Isso pelo PTB. Já que o partido era clandestino, estava na ilegalidade, você foi indicado candidato a deputado pelo PTB de Vargas. Pelo PTB de Vargas, sim. E aí você foi eleito deputado? Fui eleito deputado, apoiado pela votação dos comunistas, porque eles não puderam ter um representante na Assembleia Legislativa, que era Paulo Cavalcante. Nesse momento que você foi eleito deputado, Clodomir, as ligas camponesas em Pernambuco já estavam funcionando? Não, não estavam. E como que elas começaram a funcionar? Quando o partido resolveu criar um programa de 10 anos, o programa foi planejado para 10 anos, de transformar a oligarquia de Pernambuco numa outra coisa, que não fosse aquela dos coronéis. Foram 10 anos para derrubar os coronéis. E o partido criou esse programa, você era deputado, e como que você contou das reuniões de construção da Liga dos Camponeses Pobres em São Paulo. Você contou da organização do Congresso de Estudantes de Juazeiro. Exato. Como se deu o processo de organização das ligas camponesas em Pernambuco? Primeiro, a proposta de um Congresso de Salvação do Nordeste. Congresso de Salvação do Nordeste. Do Maranhão até a Bahia. Tinha que reunir as diferentes camadas sociais que tinham visão do problema nordestino, que era o Nordeste era servido para transferir recursos para São Paulo. Tudo. Esse Congresso de Salvação do Nordeste ele foi organizado em 1955. E ele foi uma proposta do partido? Proposta do partido. E você, como deputado, foi o articulador? Fui o responsável pela articulação. As ligas camponesas, elas já estavam... Não estavam ainda legalizadas. Mas já existiam? Já existia o resto das ligas dos camponeses pobres. E como que você conheceu Francisco Julião? Julião estava sempre metido em toda e qualquer organização de esquerda, ou progressista. Ele era do partido? Não, não era. Quem era a mulher dele, que ainda vive. A mulher dele, Alexina Crespo, ainda vive, lá no Recife. Que era a ligação das ligas via Havana com Mao Tse Tung. O Julião, ele era advogado? Advogado, sim.
E essa ligação internacional revolucionária, era o Julião que tinha o contato ou a Alexina? Era a Liga. A Liga. A Liga, sim, a Liga. Julião era a bailarina que dava o espetáculo. A Liga que organizava. E qual o papel do Clodomir neste momento, o deputado Clodomir? Era continuar mobilizando as várias frentes. Observa que nesses 10 anos, doutor, nós conseguimos jogar uma grande parte da Assembleia Legislativa de Pernambuco e do Nordeste a Moscou, para o Festival Mundial da Juventude. E o 6º Festival Mundial da Juventude? Sim. Você foi chefiando uma delegação? Sim, fui chefiando a delegação. Qual o tamanho dessa delegação? 36 pessoas, de uma Assembleia que tinha 55. 35 deputadas. Não, tinha 36 pessoas, Em porque Moscou. alguns resolveram levar sua esposa. Mas aí estava o presidente da Assembleia, o secretário da Assembleia, o tesoureiro da Assembleia, estava tudo. E a Assembleia financiando. E o Congresso de Salvação, as Ligas Camponesas e o Festival da Juventude foi um momento assim que havia, e ainda para completar o suicídio de Vargas. Não, agora você vai ver. A pergunta é muito boa, essa sua. Mas a resposta é melhor ainda se você completa com esse fator importante. A primeira vez que se joga num movimento de 7 estados, a burguesia, os operários e os camponeses para discutir a realidade nordestina. E qual foi o resultado do Congresso de Salvação do Nordeste? O resultado foi elevar o nível de compreensão dos problemas do Nordeste de tal forma que Juscelino Kubitschek se deu conta de que se deve criar um organismo sério para fazer do Nordeste um motor de desenvolvimento da sua própria área. E qual foi essa proposta? A proposta dele foi chamar Celso Furtado. Celso Furtado foi pracinha, lutou lá contra os fascistas, de italianos e alemães. Celso Furtado. Mas o Congresso da Salvação do Nordeste, que reuniu 1.200 delegados, 1.400. 1.400 delegados do Maranhão até a Bahia, Sim. ele tirou qual foi a sua maior proposta que conseguiu ser viabilizada nesses anos? Era a democracia a nível de povo. O povo era oprimido pelas classes dominantes. Observa, o Congresso, quem financiou o Congresso foram industriais e latifundiários, que achavam que o peso era muito grande, a responsabilidade deles, e resolveram jogar forte. O partido teve inserção... Evidente que o partido também tinha burgueses. Da mesma forma que tem burgueses comunistas, o partido também tinha burgueses. Que contribuíam, que estavam juntos apoiando o movimento. Entende. Agora, o Clodomir, a Sudene nasceu nesse período? A ideia da Sudene? Logo em seguida. Mas a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela foi resultado... Do Congresso de Salvação do Nordeste. Uma outra pergunta, Clodomir. O Josué de Castro, Sim. Ele participou dessa discussão? Claro. Ele foi um dos criadores da Liga dos Camponeses. Ele era o homem fundador da FAO. Então, Julião, Clodomir e Josué de Castro estavam todos juntos naquele momento. E Miguel Arraes. E Miguel Arraes. Se você pega o livro chamado Queda de uma Oligarquia, a capa aparece esses 4 indivíduos. Foram os responsáveis pela queda da oligarquia dos coronéis. E depois que vocês voltaram de Moscou, essa delegação enorme, o Brasil vivia um período conturbado, principalmente pós-suicídio de Vargas. Exato. Os militares fazendo uma pressão a serviço do imperialismo. Sim. Em 64 nós tivemos o golpe militar. Como é que ficou a tua situação? Antes disso tem aí um trecho importante. Os A militares... renúncia de Jânio Quadros? Não, os militares trataram de impedir a posse de Kubitschek.
Na eleição de Kubitschek. E como é que foi a tua atuação neste momento? Tu ainda era deputado? Eu era deputado, mas aqui nos falam a sua A do atuação. partido. A do partido. Tudo é partido. Nada é feito pelo indivíduo. É o conjunto que faz tudo. Entendeu? E qual foi o papel do partido neste momento? Foi vanguarda. Foi vanguarda o partido. O partido levar 7 estados a reunir-se no Recife, financiado pelos próprios ricos e interessados no desenvolvimento da área, porque eles sentiam isso. Olha, um saco de café custava tanto. Esse saco custava tanto porque a Bolsa de Nova York é que estabelecia o valor. Esse mesmo preço do saco de café, você comprava uma média de café em Leningrado. Os produtores de café... E os deputados que foram no Festival Mundial da Juventude observaram isso tudo. Muitos deles. Agora, o Clodomir... Quer dizer, você tem que levar o conjunto. O nosso tempo na TV, ele não é como a gente... Nosso tempo a gente vai conversar muito, mas em 1958, o Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Khrushchev, apresentou um relatório que provocou uma crise muito grande na esquerda mundial, nos partidos comunistas do mundo todo. Aqui no Brasil, essa crise culminou, inclusive, com o racha no partido, em 62. Não só no Brasil, no mundo todo. No mundo todo. Como é que você viu este momento? Como é que você avalia, decorrido todo esse tempo, o relatório apresentado por Khrushchev em 58 e o racha do movimento comunista internacional? O relatório de Khrushchev teve uma interpretação feita pela Reuters e a United Press e tudo mais, que fez um escândalo no mundo todo. Mas continuou a União Soviética. Khrushchev, nós fomos recebidos, essa delegação nossa, foi recebida no Kremlin. Essa delegação de Pernambuco e a de São Paulo, que imitou Pernambuco, Abreu Sodré, que foi o chanceler do nosso amigo Sarney, o chanceler do governo Sarney, entendeu? Foi Abreu Sodré. Organizou imediatamente os deputados jovens da Assembleia Legislativa de São Paulo e correu para Moscou. Só que eles tinham dinheiro para comprar tudo de avião. Nós fizemos uma coisa muito mais interessante. Não fomos para turismo. Nós levávamos uma delegação para percorrer 20 e tantos estados da Europa. Ficaram quantos dias lá? 2 meses. 2 meses. Buscando financiamento para gerar emprego e renda no Nordeste. De tal forma que, da mesma maneira que passamos 2 meses nesse mundo lá, a União Soviética, quando mandou uma delegação de senadores do Supremo Soviético e deputados do Supremo Soviético para a reunião internacional do Rio de Janeiro, de parlamentares, mandou o que há de melhor dessa delegação para Pernambuco. E aí, seu mandato foi até quando, como deputado? 69. 59. 59. 59. E essa delegação veio no Brasil em que ano? Em 59. 59. Não, em 58. 58. Mas, Clodomir... 57, 58. Em 64, você estava em Pernambuco? 64? Estava. 1º de abril de 64? Sim. E você foi cassado. Você foi um dos primeiros dali. Sim. E o que ocorreu? Como é que foi? Você foi preso em seguida? Eu fui preso 2 anos antes. Antes de 64? Sim. Você foi preso em que ano? Em 1963. 62, 63. Qual a acusação? Que era homem de pensamentos exóticos.
E esses pensamentos exóticos permanecem? Era de Vargas. Esses pensamentos exóticos ainda permanecem? Permanece. Era gente de Vargas, tudo era exótico, entendeu? Ô, Clodomir, nós vamos encerrar esse segundo bloco com a conversa contigo. Sim. Mas a gente vai continuar junto aqui aos nossos amigos e amigas da TV comunitária, conversando com esse nosso companheiro, grande comandante, um dos poucos resistentes com esses pensamentos exóticos, dos quais eu e muitos companheiros comungamos. Sim, só que você tem que levar em conta sempre que ninguém, não andorinha não faz verão. Somente organizado. Só organizado. E coletivamente. E coletivamente, e é um processo histórico. Se você vai chegar nos outros departamentos dessa entrevista, você vai ver como é que está hoje. Hoje, tem pouca gente que não entende o que está acontecendo. Para encerrarmos este bloco, Clodomir, nós conversamos 20 anos da tua vida. Sei. De tua saída em 1941 Sim. para São Paulo, um garoto, Sim. até a sua prisão em 63. Sim. Qual foi a grande conquista do povo brasileiro ao longo desses 20 anos que nós conversamos aqui? Foi conseguir processo de democratização a favor do povo brasileiro. Porque sem democratização, é difícil você levar avante um processo revolucionário. Tem que haver democratização. Aí é onde você vai verificar que ainda está faltando muito para a gente ter isso aqui hoje. Porque o partido mais forte, no caso mais digno, é o PT. Não foi capaz de fundar um jornal deles. Deixou o pessoal órfão. Quem manda é a Veja, quem manda é o Isto É, quem manda tudo. O partido não entra. Clodomir, nós vamos encerrando aqui este bloco, continuaremos depois da nossa conversa. Sei. O próximo bloco será apresentado pela colega Roberta, jornalista companheira aqui também da TV, que estará colaborando conosco nesta conversa, o nosso comandante Clodomir Santos de Moraes. Continue conosco na TV Cidade Livre. Muito obrigado, Clodomir. Nós continuaremos em seguida a nossa conversa. Aí começou a haver curso. O curso foi longo. E o curso é a criação de uma sociedade de homens livres. Livres, sim, isso sim. Entendeu? Continue conosco na TV Cidade Livre. Obrigado, Clodomir. Obrigado a todos.